Queridos irmãos, boa noite a todos, boa noite a todas. Que a doce paz de Jesus se faça presente hoje, agora e sempre. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Faz algum tempo, desde a minha última palestra, e infelizmente nesses últimos anos eu tive uma troca profissional considerável e aí às segundas-feiras à noite, infelizmente, eu tenho trabalho profissional a executar. Inclusive, semana que vem, já com o fim das férias, eu acabo retornando e por isso não tive, infelizmente, a oportunidade de retornar aqui, a Eurípedes, mas eu fico sempre muito consternado porque é um centro que me abriu as portas no início, bem no começo quando eu desenvolvi aí a função de palestrante. E hoje, graças a Deus, com bastante trabalho. Eu estava sentado ali, estava me recordando, esse ano em especial, recordando do início, de várias coisas que aconteceram. E eu gosto sempre de dizer, toda vez que alguém se predispõe ao trabalho espírita, ele tem que estar muito preparado ao que significa isso. E no meu caso foi bem complicado. É ainda até hoje, porque toda vez que você faz um pedido lá para cima, você é atendido. E por incrível que pareça, nem sempre isso é uma coisa boa. Às vezes a gente acredita que é maravilhoso, A gente fala assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa muito paciente. Tá bom, vamos te fazer paciente. Você vai aprender o que é esperar 10 segundos, você vai aprender o que é esperar 1 minuto, você vai aprender o que é esperar 2 anos. Você vai aprender a esperar até o que mais. Então, sempre com muita alegria estar aqui com vocês, estar aqui na casa de vocês e poder trazer um pouco da minha missão. Para hoje, eu vou ser bem sincero. Eu já tenho deixado sempre preparado vários temas. Tem uma recorrência já de algumas palestras, e quase sempre as casas me propõem temas. E eu às vezes deixo um livro, que eu até prefiro, mas eu sempre deixo temas ao que eu acredito que sejam necessários. Tem sempre aquela leve orientação. Eu falo muito no Sheila. Sábado eu falei no Sheila. E eu gosto de dizer para as pessoas, sempre tem um tema na semana, no mês, que me sopra nos ouvidos. Sempre. É incrível. Tem um tema que sempre acontece muita coisa, Eu sempre fui um palestrante do cotidiano, nunca fui aquele palestrante de... Eu admiro muito, por exemplo, trabalhos de palestrantes como, por exemplo, o Jacobson, que foi uma referência minha, e o Jacobson vai falar ali de fluido universal, e ele consegue pegar ali o André Luiz e fluido universal, e eu nunca consegui, ainda não. É um objetivo talvez um dia. O meu sempre foi ver o cotidiano e aprender um pouco. Minha proposta de trabalho sempre foi essa. E aí, mais recente, uma pessoa me falou, mas você pega uns temas muito pesados de vez em quando, fala umas coisas muito pesadas, e eu gosto de esclarecer. Às vezes, para o processo de reforma íntima, é muito importante o confronto. Nós temos que confrontar com alguma coisa que está incomodando. Então, o incômodo também faz parte de um processo de cura. Isso é um caminho que eu aprendi mais recente, Bom, e para hoje, eu escolhi um tema... Eu gostaria de dizer que ele é um tema interessante, assim, ele é curioso, porque ele surgiu para mim de uma maneira muito, muito simples. Eu percebi que todos nós, de alguma forma, somos cegos. Todo ser humano é cego. De alguma maneira, todo mundo tem alguma cegueira. Às vezes física, às vezes não física, às vezes tem alguma coisa que a gente gosta mais, alguma coisa que a gente gosta menos. Um nível de ignorância. E eu gostaria de passar aqui na noite com vocês para falar um pouco sobre isso. E para começar, tem uma pequena experiência a fazer com vocês, que é um videozinho muito famoso, Todo mundo deve já ter visto, deve conhecer, que é Branca de Neve. Todo mundo sabe quem é Branca de Neve, E da Branca de Neve, qual que é a frase mais famosa? Meu vídeo entregou ali em cima, Qual que é a frase mais famosa de Branca de Neve? Quando a Rainha Má chega na frente do espelho... Espelho, espelho meu, Então, isso virou música, isso é piadinha, Mas eu queria começar
primeiro vamos ver esse espelho, espelho meu. Quando é que a rainha má fala espelho, espelho meu? Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço. Primeira coisa, ela não fala espelho, espelho meu agora. Ela fala escravo do espelho mágico. Mas vamos ver se mais pra frente, quando ele aparece. Nem pelas trevas eu te convoco. Fala. Deixa-me ver tua face. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Ela nunca falou espelho, espelho meu. Fala, mágico espelho meu. Eu olhei todas as traduções, eu vi do livro, do clássico dos irmãos Grimm, que é até bem diferente. Todas as traduções, ela nunca falou espelho, espelho meu. Essa frase nunca foi dita. Mas aí a gente se pergunta por que todo mundo acha que existe essa frase, por que é tão comum, né? Vamos pegar um outro exemplo, já que tem o da Rainha Má, um outro exemplo que é bastante comum. Sorriso da Mona Lisa. Qual das duas é o sorriso da Mona Lisa? A da esquerda de vocês ou da direita de vocês? Um artista. O senhor tá. Eu já devia. Eu devia ter proibido Esdras. Porque eu sabia que na hora que eu cheguei aqui eu falei assim, meu truque com Esdras não vai dar certo, que eu acho que ele já sabe. Realmente, gente, não existe esse sorriso aqui, tá? Ele é falso. Isso aqui é a Mona Lisa real. É uma técnica do Da Vinci. Na verdade, tem várias técnicas. Essa obra ela é muito famosa, principalmente porque ela morreu do lado do Da Vinci, né? O Da Vinci era a última obra que ele estava terminando antes de morrer, né? Tanto é que tem gente que diz que ela não está 100% completa. E tem mais um detalhe, a gente não sabe se a que existe lá no Museu do Louvre é a real, porque ela foi roubada na Segunda Guerra Mundial e ninguém tem certeza que é a original que está lá. Bom, pelo menos o Louvre garante, mas ninguém sabe, né? Até porque uma réplica perfeita é quase a mesma coisa. Mas não existe um sorriso na Mona Lisa. Assim como o olho dela também, sempre te olha independente de onde você esteja na sala. Essas pequenas coisas, apesar de parecerem bobas, são um efeito estudado pela ciência no nosso cérebro. Isso se chama efeito Mandela. Efeito Mandela. Ele começa a ser estudado no ano de 1990, porque Mandela, quando foi preso na década de 60, muita gente na África do Sul acreditou que ele tinha sido preso e morto. E aí fizeram um levantamento em 1990 para perguntar quantas pessoas achavam que o Mandela estava morto. E uma grande quantidade de pessoas achava que ele estava morto. E o cara estava saindo da cadeia, mas ele não estava morto, ele estava vivo. E tinha gente que garantia que tinha visto Mandela ser morto. Ele não só não estava morto, como em 92 ele voltou, pleiteou as eleições, foi eleito, tem até filmes sobre isso. Figura maravilhosa da história que é o Mandela. Se chama efeito Mandela para mostrar uma coisa. Nosso cérebro ele tem uma capacidade de ignorar fatos. Ele é perfeitamente enganável. Nossa cabeça, nossa mentalidade, nosso raciocínio, todas as nossas faculdades são perfeitamente enganáveis. É claro que para a arte nós temos truques, né, Esdras, para conseguir certos fins, né? A intenção é essa, né? A intenção do nosso querido Leonardo era provocar essas reações. Mas eu queria que vocês, ao iniciar aqui a palestra, todos nós tivéssemos a compreensão de que há um nível de coisa que ignoramos. E tem coisa que a gente tem plena certeza que é verdade e nem sempre é. Então, primeira coisa, vamos nos despir dessa palavra certeza, para a gente conseguir entrar melhor no nosso tema, que é claro, a cegueira, o espiritismo e o verdadeiro despertar. O que a gente quer despertar de verdade? O que o espiritismo tenta despertar no ser humano? Qual o objetivo do despertar? E por que esse despertar, hoje, 2025, por que ele é tão urgente? Aliás, não só urgente, eu não diria que ele é só urgente, eu diria que ele é necessário.
O ser humano, infelizmente, nós estamos em níveis alarmantes de diversas situações e acho que o despertar é um ponto essencial para a gente começar a entender a função do Espiritismo no nosso orbe atualmente. E eu começo, é claro, trazendo o exemplo do Mestre. É uma passagem que tem muita gente que gosta da passagem do cego de Jericó e eu particularmente acho mais interessante, está no livro de Marcos, o cego de Betsaida, que é uma passagem que normalmente ela não é tão trabalhada, mas ela tem algumas nuances que são interessantes. Tem um trecho excelente disso que é: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, isso em Betsaida, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Foi um cego que chegou em Jesus e falou: eu sei que você pode me curar. Eu sei que você tem capacidade para fazer isso. Eu sei que você consegue. Eu quero que você faça isso por mim, por favor. Eu quero que você me cure. E Jesus tirou ele da aldeia de Betsaida. Muita gente diz que isso é uma simbologia de que era necessário tirar essa pessoa de onde ela estava. Ele acreditava que aquela cultura, aquela comunidade não permitiria que aquela pessoa se curasse. Então, a primeira lição que é muito importante para todos nós aqui: às vezes, sair do lugar que estamos pode ajudar a curar a cegueira que estamos vivendo. Muito difícil você enxergar outra realidade, outro ponto de vista, outra possibilidade, estando no mesmo lugar. Então, primeira atitude de Jesus, ele tirou essa pessoa da aldeia, isso tem uma simbologia. Segundo, cuspindo-lhe nos olhos. Muita gente acha isso estranho, mas tinha uma relação de cura e também uma relação com a palavra, com o tipo de cegueira ao qual nosso mestre estava lidando. Então, tem muita gente que diz que a simbologia do cuspe, do cuspindo-lhe, pode nos parecer estranho, mas é uma das formas de mostrar que havia uma necessidade física. E uma parte interessante aqui: Jesus não só usou a palavra, ele cuspiu-lhe para infringir alguma coisa material, porque às vezes, em alguns cenários, nós precisamos de tomadas bruscas, as coisas acontecem de maneira material mesmo. O ser humano muitas vezes só para quando o corpo... Eu me recordo um processo que eu passei um tempo atrás por pura vaidade, e eu deixo aqui para vocês, que na minha cabeça eu estava vivendo uma obesidade. Eu procurei um médico, eu queria muito perder peso. E consegui, fazendo tudo que o médico me disse que eu tinha que fazer. Isso quase me levou ao óbito. Eu consegui perder num processo muito rápido ali, coisa de 17 quilos, só que isso me levou a quase a um estado de anemia extrema. E eu só falei assim: eu preciso parar. Uma vez que eu fui parar no médico, porque na minha cabeça meu coração explodiu. Olha, doutor, meu coração vai explodir. Eu tô aqui, tô sentindo meu coração assim, ó. Se eu parar na minha cabeça aqui, eu sinto ele aqui dentro. Minha pulsação normal. E aí ela perguntou, falou assim: o senhor está tomando alguma medicação? E eu expliquei, falei que estava, porque eu estava me sentindo obeso e tal. E ela: olha, você está perto de uma crise anêmica, você está entrando no estado aí já beirando a anorexia. E se você não parar, meu querido, eu não sei. Então é um caso pessoal. Às vezes, é uma cegueira tão forte que a gente precisa ser confrontado com a realidade. A realidade tem que bater forte muitas vezes. E aí, nesse caso, o cego ele não começou a enxergar de uma vez. Ele começou primeiro vendo vultos, depois ele conseguiu começar a enxergar formas reais. Até porque a cura ela não acontece de uma maneira rápida, abrupta. Muitas vezes ela tem etapas. E são etapas que elas precisam ser respeitadas. Então, esse caso do cego de Betsaida, ele é maravilhoso. Ele é um caso que ilustra muito bem como Jesus ele provinha curas diferentes. E essa reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós, né? Primeira coisa, como nós podemos ficar cegos? Como nós nos tornamos cegos? E que o Evangelho, né, o capítulo 21, né, haverá falsos cristãos e falsos profetas. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto.
não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Essa é uma passagem de Lucas, né, do livro de Lucas, que está no Evangelho, e esse trecho do Evangelho, em especial, ele busca falar sobre como nos apegamos a falsos profetas. E, gente, vamos ser francos, ano 2025, como tem profeta no mundo? Como tem salvador de tudo? Eu gosto de falar isso muito para minha esposa, é uma brincadeira. Tudo é uma curadoria, tudo é um preparador, tudo tem não com respeito às profissões, as mais diversas, claro, cada um. Mas esses dias a pessoa... Não, eu vou ser o seu curador de escolher o tênis que você vai usar para academia. E eu, o quê? O curador de roupa? Olha, eu respeito as profissões e tal, mas eu sei o que eu preciso me vestir para me sentir bem. E cada um se veste da forma, na minha cabeça, da forma como acha conveniente. É óbvio que é importante, às vezes, uma opinião profissional com relação a coisa ou outra, mas isso às vezes entra num extremo muito grande. Do tipo, recentemente uma pessoa falou para mim, Diego, você devia, para a sua profissão como palestrante, cultivar uma barba. E eu passei vários dias pensativos na barba, né? Eu falei até para minha esposa que ela já queria me vender um remédio, porque minha barba não cresce, não desenvolve, né? Que é normal em algumas pessoas ter, outros não ter, é normal, né? E eu fiquei me questionando, falei assim, eu vou tomar remédio para ter uma barba. Por quê? Porque isso vai te fazer parecer mais sábio. Então a leitura, a preparação, não. A barba. Olha, trazendo para uma forma bem esdrúxula, um exemplo bem bobo, né, meus irmãos, mas um falso profeta, que tenta te vender uma coisa boba, mas é uma coisa que, de repente, para alguém que não está tão cristalizado na cabeça dele o que ele precisa fazer na vida dele de verdade, aquilo ali faz todo sentido. E ele se agarra à barba. E ele vai ali se agarrar a um falso profeta. E muitas vezes a gente fica imaginando, o falso profeta é só a pessoa que vem e que quer profetizar como Jesus. E não, meus irmãos, às vezes a pessoa que tenta te vender uma coisa simples, que parece inofensivo, mas chega ao final do dia, tem muita gente que não consegue viver sem. E são vários exemplos hoje em dia. Eu gosto de dizer que as redes sociais, esse fácil acesso que todos nós temos a redes sociais hoje em dia, é uma coisa absurda. O como ela se desenvolveu e o como ela se tornou fácil, ela permitiu muita gente se tornar especialista de muita coisa. Então tem vários desses gurus com 2, 3, 4, 200 milhões de seguidores. E eu gosto de dizer, gente, uma pessoa que ela tem, às vezes, alguns milhões de seguidores, ela tem mais seguidores, como se diz, fanáticos do que o próprio Jesus. Porque se a gente for pegar a própria igreja, as próprias religiões cristãs, se somar, às vezes não tem isso. Então, essa frase, essa crítica, ela é real. E o Kardec, ele fala assim, olha, você tem que observar primeiro qual o fruto, qual a intenção dessa pessoa, qual missão, o que é isso que você está seguindo, essa realidade que você se apegou a ela. Essa fruta que você gosta vem de qual árvore? É uma árvore boa? Você tem certeza? Você tem plena certeza? Você avaliou isso? Isso é pertinente para a sua realidade, para a sua vida? Eu, obviamente, que não continuei o papo com a pessoa da barba, porque eu fiquei com medo de qual seria o próximo passo. Não sei, talvez ganhar mais estatura. E agora tem cirurgia até para isso, né? Para ficar mais alto. O que eu já me questiono às vezes, mas enfim. Bom, e aí a gente vai para um outro ponto, né? Porque enquanto está no campo do individual, tudo bem. As pessoas, elas vivem sozinhas, às vezes têm decisões que afetam apenas elas. Mas há um outro ponto que é muito perigoso a todos nós. E aqui eu vou utilizar o Epidemia Psíquica do Jung. O Jung é um autor que o Divaldo gostava muito, até porque há várias referências a ele na obra da Joana de Ângeles, né? Principalmente na série psicológica, né? O Autodescobrimento, tem outras obras também dela nessa daí, né? O Vida, Desafios e Soluções, são obras que estão na série psicológica da Joana, e ela fala muito de Jung. Há quem diga que Jung, o próprio Jung, é um dos espíritos orientados, mas
Na obra A Vida Psíquica, ele diz que muitas vezes comportamentos da sociedade que são aceitos por várias pessoas, eles podem se tornar epidêmicos. E realidades que não existem podem se tornar factíveis na cabeça das pessoas. Vou dar exemplos a vocês. Agorinha a gente acreditava que existia espelho, espelho meu, em Branca de Neve. Agorinha a gente falava de um sorriso de Mona Lisa, que não existe. Vou mais longe. Na época daquele senhor ali, do Hitler, tinha gente que acreditava cegamente que você podia achar escamas nos judeus. Isso é real. Isso é real. Há pessoas que falavam que era possível descobrir quem era judeu pelo cheiro. Eu não estou inventando para vocês. Isso aqui são dados que realmente aconteciam. Haviam experimentos científicos feitos com povos presos em campos de concentração, principalmente crianças, porque eles queriam ver, porque eles acreditavam que os judeus procriavam mais fácil. Mengele tem várias páginas disso nos escritos dele, né, que foram encontrados ali em Auschwitz, né? Então, e olha que nós não estamos falando de uma realidade que ela está tão distante. Primeiro que ainda tem gente dessa época viva até hoje, né? No Brasil não mais, né? Em 2022 morreu a última senhora que era sobrevivente de Auschwitz, né? Inclusive eu já tive a oportunidade de ter uma palestra com ela, eu gosto de dizer que foi uma das experiências mais chocantes da minha vida, porque assim, uma coisa é eu passar minha vida dando aula sobre a Segunda Guerra Mundial, outra coisa é a senhora chegar, levantar a blusa e te mostrar uma tatuagem de Auschwitz. Aquilo te arrepia até a alma, assim, você fica até meio... E ela conta, né, que dentro de várias histórias, ela e a irmã só sobreviveram porque ela era gêmea da irmã, né? E aí nisso a mãe, os outros dois irmãos, uma outra irmã dela já tinha sido mandada para execução, e ela, na hora que o Mengele viu que ela tinha uma irmã gêmea, o Mengele falou que queria as duas. E ela foi uma das pessoas que narrava o horror de olhar para a cara do Mengele. Ficou carinhosamente conhecido como o anjo da morte nazista. Então, se nós todos colocamos uma realidade absurda, segundo Jung, é perfeitamente possível que exista uma epidemia psíquica e que as pessoas acreditem numa coisa que não é verdade. Isso é real. E esse é um nível de cegueira social. Para o Jung é quando uma sociedade inteira está cega. Ela não enxerga coisas óbvias, problemas óbvios. Nós simplesmente os ignoramos. E a consequência, meus irmãos, é bem óbvia, né? Eu deixei um exemplo claro aqui, que esse exemplo ele é muito simples, né? Tem gente que não diz não saber, né, o que acontecia com os vizinhos na Segunda Guerra Mundial. Olha, morava na Alemanha, tinha 7 famílias que viviam nessa rua, essas 7 famílias desapareceram. O que será que aconteceu com eles? Mandaram eles para algum lugar. E as pessoas viviam sua vida, iam no mercado, iam comprar coisas, enfim. O mundo continua existindo. Tem um exemplo que eu gosto de falar para meus alunos. Gente, até a Coca-Cola continuou sendo vendida na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Só que como não chegava a Coca-Cola, lá eles inventaram a Fanta, né, que é a base de laranja. Né? Por isso o nome Fanta, né, que é uma referência à fruta em alemão. Então, falei, olha, até isso continua na normalidade. Então você não pode usar a normalidade como parâmetro. Não, as coisas estão normais. Então é normal como? Será que a gente não vive uma epidemia dessa às vezes? Com alguns valores estranhos sendo colocados? Enfim. E aí o mal que nos cega. Eu peguei aqui uma obra que eu gosto muito, que é do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos meus autores favoritos. Essa obra é maravilhosa. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Que é um livro que é um diabo do inferno, mandando cartas para um sobrinho dele que está na Terra, e a missão desse sobrinho dele é conseguir seguidores. É óbvio que a ideia do C.S. Lewis era fazer uma crítica, como sempre, à postura do ser humano frente ao mal, né? E aí esse demônio se chama Screwtape, né? Que é um demônio que vive no inferno. E uma das cartas que ele escreve ao sobrinho dele, ele escreve o seguinte: cuide da religiosidade dele. Adoro gente religiosa. Tem uma linda gaiola cheia deles balançando aqui perto. Um dos pontos que ele mais pega nesse livro é como é fácil, às vezes, no meio de preceitos religiosos, transmitir valores que não são reais.
Eu trago um caso pessoal aqui. Esse ano, ano de 2025, eu lidei com 2 casos de neonazismo na escola. Um dos casos foram vários alunos que criaram um grupo, e nesse grupo eles literalmente abriram a caixinha do caos. Eu admito que eu consegui ler coisa ou outra que eles falaram, até porque isso corre em segredo, né, pela instituição, porque não pode ser aberto. Então, nomes, informações, enfim. Mas me surpreendeu porque eram coisas da internet. E esses meninos, todos eles, quando você perguntava, não, meu pai acha certo porque Deus quer. Deus quer que o homem mande na terra mesmo, o homem tem que mandar. E lá eles mandavam as meninas calar a boca porque não é o homem que manda. E falavam coisas absurdas para as meninas. Um outro caso, um aluno, também envolvido com ideias neonazistas, chegou para mim e falou que eu estava destruindo a imagem de Hitler para a sala de aula, que eu tinha que ensinar Hitler direito. Que Hitler, eu tinha que falar a verdade sobre Hitler, que ele não era essa pessoa tão ruim, não. E esse é um aluno que ele falou em alto e bom tom em sala que uma aluna deveria ser estuprada pelo jeito que ela era. Que era uma coisa que devia acontecer na vida dela para ela aprender. Isso são 2 casos que eu lidei agora, gente, 2025. E, por incrível que pareça, a maior redoma que existiam nos 2 casos, religiosidade. A todos eles, quando eu ia dialogar e ir a fundo com eles, valores religiosos. E, meus irmãos, não vamos nos enganar. O que tem de gente na internet usando e abusando dos livros sagrados, de Jesus, dos bons ensinamentos, para criar seguidores, para criar rotina, para vender coisas, para se vender, para se, como se diz, para se promover. Isso não é mentira. Isso é uma realidade muito grande. Outro nível de cegueira. E esse ainda pior. Porque normalmente quando você envolve religião, você é incontestável. Eu gosto de falar isso. A palavra de um religioso ela tem muito peso, porque ela é incontestável. Eu vivo falando isso para meus alunos, não sabem minha religião. Meus alunos não sabem minha religião, eles não sabem que eu sou palestrante, eles não sabem nada sobre isso. Por quê? Eu morro de medo. Porque enquanto eu estou falando como professor, eu sou contestável. Eles podem me contestar, eles podem... Se qualquer coisa se assemelha à religião, é difícil. Quem fanatiza de maneira religiosa é impossível reverter. É impossível. Porque mexe com a parte que não é totalmente racional para a maioria. Infelizmente. Porque, como o próprio Kardec diz, você primeiro tem que se convencer. E seu argumento tem que ser forte. Com você mesmo. Bom, outro ponto que eu acho essencial. A falta de si. A ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência, é a enfermidade mais dominadora da atualidade, é consequência do estado de sono, de letargia, na qual a humanidade em geral se encontra. Isso aqui é do Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles, só para mostrar para vocês que a série psicológica dela está muito próxima disso. Então, primeira coisa, nós entramos em cegueira porque nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos as nossas vontades, nós não conhecemos os nossos defeitos, nós vivemos realidades em que não tentamos confrontar isso em momento nenhum. Às vezes nós temos uma coisa que nos provoca muita dor e a gente vai deixando aquela dor ali dentro. Nós temos os famosos, o Divaldo gostava de falar muito, né, dos recalques, aquelas coisas que nós gostaríamos de ter sido e nunca fomos. E isso uma hora explode. Isso uma hora sai para fora. Caso incrível, né? Que eu já vi, um médico que vivia aqui no Brasil, né, e estudava, e fez especialização, fez Unifesp, incrível, e era um médico e ganhava muito dinheiro, e consultas caríssimas, e lá, depressão, crise do pânico, ansiedade, não conseguia, não se sentia bem, decidiu fazer uma viagem de férias, falou, vou fazer uma viagem, na condição financeira ótima que ele vivia, foi para a Itália. E isso na entrevista com ele, uma pizzariazinha que era uma sala, ele decidiu parar lá para comer,
e o senhorzinho que estava abrindo massa virou para ele e falou assim, vem cá, você quer aprender a abrir massa? E ele, né, eu aceito. Ficou lá, não voltou. Passou anos aprendendo a abrir massa. Significa que ele era um péssimo médico? Não. Significa que ele era uma pessoa ruim? Não. Significa que ele estava abrindo mão de... Ele só descobriu que naquele momento, abrir massa, fazer uma massa, fornecer para uma pessoa, alimentar uma pessoa, e o feedback daquela pessoa se alimentando bem para ele era muito mais proveitoso do que o que ele vinha fazendo. Tem gente que vai se sentir incrível sendo médico. Tem um amigo meu que é médico em São Paulo que a vida dele é ser médico. Desde que eu conheço ele, entendo por gente, a vida dele é ser médico. Para muita gente é assim, ele se apaixona pelo que ele faz. Mas para muita gente não é. Eu me apaixonei por ser professor desde muito tempo. E eu falo que é meu maior mal. Que me faz um mal danado, mas também, quando eu vejo, já estou chorando por conta de aluno. Quando eu vejo, já estou preocupado com aluno. Quando eu vejo, já estou ligando para saber notícia de aluno. Quando eu vejo, já estou preocupado com a turma. Já criei vínculo. E todo ano eu falo, não vou chorar em formatura de aluno, eu choro. E é a coisa que é normal. Você começa a se descobrir. O se descobrir é o conhecer o si, o self, segundo a Joana, é o principal início, é o start para você começar a romper com as vendas. A tirar essa cegueira que você vive. Você tem que se conhecer. Qualquer pessoa que chegue para você e fale, olha, isso aqui é milagroso, você vai olhar e falar, olha, pode ser para alguém, para mim não é. Eu falo a mesma história da pessoa que veio me vender uma barba. Olha, é incrível, acho que seria maravilhoso. Não sei, às vezes até ficaria bonito, estética, não sei também, porque eu já usei cabelo grande. Por muito tempo eu tive uma fantasia de que deixar o cabelo grande ia me deixar muito, muito bacana. E aí na pandemia, como estava todo mundo isolado, eu fiz isso. Não deu certo, foi horrível, não gostei da experiência, não combinou comigo, achei que não foi uma ideia legal, ótimo. Descoberta, erro e acerto. Foi com o cabelo, uma coisa inocente, mas a vida é feita disso. Então, quanto mais você se descobre, menos você fica preso dentro de si próprio, menos permite que alguém também te escravize. Onde isso nos leva? Um alerta de cuidado. Aqui é um caso real que está narrado no livro do Francis Hill, sobre a caça às bruxas em Salem no século XVII. Tem até filme sobre isso, né? As bruxas de Salem, enfim. Uma denúncia boba nos Estados Unidos fez quase 300 mulheres serem queimadas vivas. De que as mulheres faziam bruxaria. Primeiro, as mulheres não faziam bruxaria nenhuma. Segundo, que na verdade quem eram os curandeiros responsáveis pelos rituais eram homens. E nem eram as mulheres. Mas o estado de loucura coletiva fez a cidade caçar as mulheres, a igreja, na época, no calor do momento, tomou as decisões erradas e no século XVII queimou quase 300 mulheres na fogueira. Tem um filme lá sobre isso. E aí essa é a obra dele que fala sobre isso, que é a delusão de Satã, que é nós vivermos procurando um mal no outro, quando o mal, na verdade, reside dentro do próprio ser humano. E Satã não é uma pessoa, né? E só para deixar o último caso, para saber se a gente ficou louco, que na época eu trouxe, que foi um caso que foi famoso, de uma senhorinha, né, que lá nos Estados Unidos ela acreditava realmente que o Brad Pitt estava falando com ela. Um trambiqueiro de internet criou um perfil por inteligência artificial. Hoje não é difícil de você fazer isso. É super fácil e ela doou para o cara, se eu não me engano, quase $400 mil. Porque achava que o Brad Pitt estava passando dificuldades financeiras e precisava do dinheiro dela, né? Aí eu coloquei, né, o Silvano Arietti, né, que é um psiquiatra, ele acredita que a loucura que nós vivemos, ela atinge em 3 etapas, que todos temos que ficar alerta para elas. A desilusão e desesperança com algo, normalmente nos leva a querer buscar alento em alguma coisa. Em seguida, o isolamento e alienação, nós nos isolamos e nos alienamos a algo, nos apegamos a algo para sobreviver essa desilusão. E aí, é claro, a perda de realidade e desintegração de personalidade. Aqui, deixo para vocês um alerta. A pandemia foi um super catalisador para todo mundo. No planeta como um geral, todos nós vivemos um contexto gigante de desilusão e desesperança. Também de isolamento e, por consequência, alienação em algo.
E aí, outro ponto, isso pode levar de cara, né, a uma desintegração da personalidade e perda da realidade. Você entrar num mundo paralelo. Uma cegueira extrema. Como já está lá no livro dos médiuns, bem descrito, né, uma fascinação. E aqui eu não sei nem se entra no caso de fascinação como obsessão ou até mesmo de um caso mais extremo de subjugação, né? Que é quando o espírito, os obsessores, eles praticamente tomam conta da personalidade da pessoa. Fica muito fácil. Qualquer coisa que acontecer, ela está ali sob controle. Então é um alerta bem grande, porque todo mundo, gente, está meio suscetível a isso. Aqui essa imagem é real. O cara conseguiu manipular até um bilhetinho e tal, e ele, enfim. Por incrível que pareça, né? E não há saída das penas e gozos terrestres no livro dos Espíritos. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que de tudo que eu falei parece que o mal sempre acaba prevalecendo, as pessoas acreditam nessas figuras, nessas pessoas? Por que ele aparece dessa forma, né? E além disso, assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E a resposta que o Kardec recebe do Espírito da Verdade nessa pergunta é maravilhoso. O mal, ele é sempre audacioso. Ele é sempre extremamente agressivo. O mal, ele nunca vai aparecer como o bem. O bem, ele é o quê? Discreto. O bem, ele é silencioso. O bem, ele se apresenta sempre numa proposta muito difícil. Então, fazer o bem, reencontrar o bem, é sempre muito complicado, porque quase sempre o mal aparece ali de cara. E ele é sempre muito tentador, sempre com a solução incrível, sempre com a proposta maravilhosa, sempre com a ideia maravilhosa, é sempre muito tentador. E ele já deixa alerta para a gente. Já que nós causamos nosso sofrimento material, nós somos também os responsáveis dos sofrimentos materiais? Sim. Na maioria das vezes, nosso sofrimento material decorre de ações do todo, da sociedade como um todo, de decisões que tomamos no coletivo, como também decisões no individual. Fica aí o alerta de que nós vivemos em um mundo que tem recursos limitados por razões óbvias. Isso está lá no próprio livro dos Espíritos. Nosso planeta tem um número de recursos limitados porque é um teste da lei natural. O que vocês vão conseguir fazer com esse recurso que vocês têm? O que vocês têm feito com o recurso que nós temos disponibilizado para vocês? Vou fazer uma pergunta muito óbvia. O que nós fizemos com a beleza que é a ferramenta da inteligência artificial? O que nós temos feito com ela? O que ela tem se tornado? Todo mundo aqui, eu acredito que pelo menos ouviu falar de alguma coisa da inteligência artificial nos últimos dias, né? Eu tive uma palestra 2 anos atrás só sobre inteligência artificial quando ela ainda engatinhava. Eu já tive até que refazer ela por causa disso. E aí, retirando a venda, né? O Jung acreditava que a individuação, ou seja, o processo de tornar-se um indivíduo completo e autêntico, era fundamental para o bem-estar psicológico e o despertar do indivíduo. Conhece-te a ti mesmo. E eu retomo aqui, já trazendo do nosso querido Sócrates, para um dos grandes seguidores, que é o Santo Agostinho, que eu praticamente, acho que 99% das minhas palestras têm terminado com o Santo Agostinho nessa mesma imagem. Eu falo até que eu começo sempre por esse slide, porque eu sei que eu vou usar ele no final mesmo, porque falar de espiritismo e não falar de Santo Agostinho é quase não existe, porque, né, o próprio Kardec falava que era um dos grandes mestres dele, né? Quantas riquezas possui o homem em seu interior? Porém, de que servem se não as explora e investigas? Todos vocês, todos nós temos um universo gigantesco, repleto de realidades, sonhos, necessidades, anseios e desejos. Basta descobri-lo e, assim, retirar a venda. Só conhecendo a si mesmo é que essa venda ela pode cair, com toda certeza. Então, se a gente quer um caminho, o de Sócrates serve muito bem, como está lá no próprio livro dos Espíritos, estava escrito no Templo de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Se você se conhece, se você sabe quem você é, dificilmente algum tipo de venda servirá a você. Eu agradeço imensamente, pessoal, a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, de falar mais uma noite.
E eu desejo a todos aí, eu não sei quando retorno, eu espero que brevemente a gente consiga fechar outra data, se for possível, mas eu agradeço imensamente a casa, a oportunidade e com toda certeza desejar a vocês aí muita cura, muita luz, muita paz. Eu rogo sempre a minha mentora espiritual Sheila, onde eu vá, que eu consiga desenvolver também um pouquinho desse trabalho mediúnico de curar pelo menos um pouquinho das feridas que eu sei que todos nós carregamos. Tá? Muito obrigado a todos. Boa noite.